Estamos vivendo na Matrix? Tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que a gente conhece, tudo que a gente sente, não é meramente uma simulação, uma ilusão criada para nos enganar? Talvez você já tenha visto o filme Matrix, né, no qual os personagens descobrem que vivem numa simulação, que a vida real não é aquilo, não é isso que a gente faz, não são nossos trabalhos, não é aquilo que a gente vê todos os dias, mas que existe uma outra realidade. No caso da Matrix, uma realidade muito mais horrível, que é apenas quando você resolve sair desse mundo e ver essa realidade de verdade, que você percebe como tudo isso aqui é ilusório. Esse filme pode parecer mera ficção científica, que não tem nenhum tipo de fundamento concreto para poder julgar isso, mas na filosofia existem vários momentos no quais teorias semelhantes foram propostas, e isso desde muito tempo, na verdade. Platão foi um dos primeiros a elaborar uma teoria semelhante, no qual a gente viveria num mundo afastado da verdade. Existe um mundo das ideias, um mundo ideal, onde as coisas são perfeitas e reais. E nesse mundo que a gente vive, ele compara com sombras, né? Como se a gente só visse sombras da realidade, sombras desse mundo ideal. Um outro filósofo também propõe uma questão parecida ao Descartes, em suas meditações metafísicas. Ele propõe, num experimento de ceticismo, para questionar a realidade, se não haveria um gênio maligno ou um Deus maligno que teria criado esse mundo para nos enganar. Então tudo que a gente vê aqui na realidade, na verdade, é falso, e esse Deus maligno, esse gênio maligno, tenta nos enganar o tempo todo. Mas mais recente, há alguns artigos de alguns filósofos que também proporam essa questão. Um deles é o Hilary Putnam, filósofo americano, e num artigo de 1981 ele propõe o que ele chama de experimento do cérebro num balde. É o nome do artigo, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você conferir. Nessa hipótese que ele levanta, ele supõe que o nosso cérebro tenha sido extraído da gente e posto num balde com nutrientes e com eletrodos. Então um cientista maluco ali, um cientista doidão, resolve enviar impulsos para o nosso cérebro e reconstruir numa simulação esse nosso mundo. Sem corpo, sem nada, só um cérebro ali, com esses impulsos. E tudo que a gente vê ao nosso redor aqui é, na verdade, impulsos elétricos e não tem uma existência concreta. Ele vai mais além também. Talvez não apenas com o meu cérebro tenha sido feito isso, mas com o cérebro de todas as pessoas. Então todos nós somos cérebros em baldes, com eletrodos, com nutrientes, e a gente vive numa simulação coletiva onde não há existência física, não há existência corporal, apenas simulações elétricas com os nossos cérebros nesses baldes. O Putnam não leva a sério essa questão, ele diz que é um argumento autorrefutável, ele parte para o princípio lógico para refutar isso, não parte para o princípio empírico, mas eu não tenho dúvida alguma que o filme Matrix se inspirou de algum modo nesse experimento do Hilary Putnam. E depois é um artigo bem mais recente, e esse é de um filósofo inglês chamado Nick Bostrom, e o artigo se chama Você está vivendo numa simulação de computador? E ele propõe 3 hipóteses, pelo menos uma delas é verdadeira. A primeira hipótese é que a espécie humana vai se extinguir antes de atingir um nível de pós-humanidade, um nível pós-humano. A segunda hipótese é que se a gente atingisse nível pós-humano, é muito improvável que esses pós-humanos, essas pessoas que têm um grau de conhecimento e de tecnologia muito superior, vá executar programas de simulação de computador que recriem períodos históricos da nossa civilização. E a terceira hipótese é que certamente todos nós agora, ou pelo menos eu, vivemos numa simulação de computador. Então o que ele diz? Se nós atingirmos esse estágio de pós-humanidade, se nós nos tornarmos pós-humanos, nós teremos uma capacidade tecnológica tão avançada, tão extraordinária, que nós seremos capazes de recriar em simulações o nosso mundo real. Ou vários mundos, ou vários períodos históricos, ou vários universos. Então nada impediria que esse pós-humano fizesse uma simulação de computador e dentro dessa simulação de computador, os personagens, ou as pessoas que estão lá dentro, adquirissem um grau de inteligência que fosse comparável à nossa, e assim elas não seriam capazes de distinguir se elas são pessoas reais como nós, ou se elas são apenas simulações. E o Nick Bostrom vai mais além. Ele diz que se essas pessoas dentro dessa simulação de computador um dia atingissem um grau de pós-humanidade também, se elas também chegassem a um nível de superioridade tecnológica que permitisse que elas criassem também simulações, então haveriam simulações dentro de simulações e assim infinitamente. Se isso ocorresse, segundo Nick Bostrom, então há uma grande probabilidade, quase 100% de chance de que nós agora, nesse momento, vivamos em uma simulação de computador. Porque dentro desses infinitos grupos de simulações, dentro de simulações, a gente faria parte de alguma delas. Então, as hipóteses que o Bostrom levanta é, a gente não vai conseguir chegar nesse nível, a nossa espécie vai se extinguir antes disso,
2. Se a gente atingir esse nível de pós-humanidade, no qual a gente seja capaz de criar essas simulações, haverá algum princípio ético, algum princípio moral que impedirá com que as pessoas façam isso, esses pós-humanos façam isso. Porque seria antiético criar simulações nos quais os personagens das simulações, nos quais os integrantes das simulações pensem ser reais. Ou, por fim, se não houver essa proibição ética, se não houver essa proibição moral de fazer isso, então há quase 100% de chance de que nós vivemos nesse momento numa simulação. Eu sei que isso é doido, eu sei que isso é assim, nossa, que doideira, gente. Mas tem gente que leva a sério isso, realmente tem gente que leva a sério isso. Um deles é o Elon Musk, o fundador da Tesla. Ele é uma das pessoas que acha que essa teoria faz sentido e que talvez a gente viva numa simulação. Ou seja, nesse momento, eu posso ter uma simulação e estar pensando que existem pessoas do outro lado do computador aqui assistindo o que eu falo, quando na verdade nada disso existe, é apenas um código de computador e a gente está dentro disso. Ou mais do que isso, todos nós aqui podemos ser simulações inteligentes, autoconscientes, com um tal grau de sofisticação que a gente vive nessa simulação e pensa que os outros existem também, quando na verdade a gente é só um código de computador, é só uma simulação de computador sem nenhum tipo de existência real. A pergunta que eu quero deixar para vocês, eu acho que agora é a questão que a gente vai levantar aqui a partir dessas hipóteses. 1. Isso é possível? Isso faz sentido? A gente pode realmente estar vendo uma Matrix? Ou somos cérebros embaldes? Ou somos apenas simulações num computador, num programa de computador? E 2. Se isso for verdade, se essa for uma possibilidade de fato, a gente tem como perceber a falsidade disso? A gente tem como constatar que isso aqui é uma simulação? E 3. Se isso for uma simulação, a gente pode sair disso? Existe algum sentido em deixar a simulação e descobrir qual é o mundo real? Como a proposta que o Morpheus faz para o Neo na Matrix, né? Entre tomar a pílula vermelha ou tomar a pílula azul. Será que o melhor não é tomar a pílula azul e não conhecer a realidade? Não saber que isso aqui é uma ilusão? Não saber que isso aqui é uma simulação? O que a gente ganha em descobrir que a gente é uma simulação ou que a gente é um cérebro num balde? Que tipo de vantagem traz pra gente isso? Eu vou deixar o link para os 2 artigos aqui, tanto para o artigo do Hilary Putnam, O Cérebro num Balde, quanto para o artigo do Nick Bostrom, Are You Living in a Computer Simulation? Eu vou deixar aqui, os 2 estão em inglês, então se você lê inglês pode conferir. Eu acho que do Hilary Putnam talvez tenha em português, o do Nick Bostrom já não sei. Então, confira os artigos, escreva aqui o que você pensa sobre isso, vamos refletir sobre essa nossa simulação virtual aqui, essa nossa vida talvez que seja falsa, seja apenas um programa de computador. Então deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!